Olá, meus irmãos, boa noite, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Queridos, nesta oportunidade nós vamos falar sobre a Arca da Aliança que se encontra no céu. Será que é verdade que existe uma Arca da Aliança contendo as tábuas com os 10 mandamentos no céu? Bom, esta teoria ela é bastante divulgada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os Adventistas do Sétimo Dia, eles dizem que existe realmente uma arca da aliança celestial. Mais do que isso, que dentro da arca estão as 2 tábuas dos 10 mandamentos. E de acordo com os Adventistas do Sétimo Dia, isto é uma prova irrefutável, cabal, de que os 10 mandamentos, eles são obrigatórios para a igreja. Por quê? Porque os 10 mandamentos se encontram dentro da arca celestial. Então, esta questão nós vamos analisar aqui neste vídeo. Será que realmente podemos confirmar isso de acordo com a Bíblia Sagrada? Que existe uma arca celestial? Bom, este vídeo está sendo preparado para isso, ok, queridos? Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro. Você é muito bem-vindo a este canal. Antes de tudo, eu quero ler aqui Apocalipse, capítulo 11 e versículo 19. O que diz aqui? Abriu-se no céu o santuário de Deus, outras versões do templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Ok, com base no que nós lemos aqui, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela então vai dizer que literalmente nós temos uma arca no céu. Ok? Assim como na Terra existia uma arca, e esta arca da Terra ela foi feita de acordo com um modelo celestial, ok? Então eles dizem que no céu existe uma arca contendo as 2 tábuas da lei. Eu estou aqui com o livro da profetisa dos Adventistas, Ellen Goldwhite, Primeiros Sonhos e Visões de Ellen Goldwhite. Eu vou fazer questão de ler aqui para vocês, porque eu vou documentar aqui a minha fala. Página 15, Primeiros Sonhos e Visões de Ellen Goldwhite, capítulo 13, página 15. Olha o que ela diz aqui. Ó. Vamos ver. No lugar santíssimo vi uma arca. Eu quero só dizer para vocês aqui que Ellen White ela disse que teve uma visão, ok? Ela disse que teve uma visão onde ela foi levada ao céu. Então lá ela diz assim, ó, na cidade vi um templo no qual entrei, tá certo? Passei por uma porta antes de chegar ao primeiro véu. Aí prossegue, depois de ter eu contemplado a glória do lugar santo, Jesus levantou o segundo véu e eu passei para o Santo dos Santos. No lugar santíssimo vi uma arca. Aí vamos aqui, prosseguindo. Na arca estava a urna de ouro contendo o maná, a vara de Arão que florescera e as tábuas de pedra que se fechavam como um livro. Jesus abriu-as e eu vi os 10 mandamentos, nelas escritos com o dedo de Deus. Numa das tábuas havia 4 mandamentos e na outra 6. Ok? Aí prossegue. Ó. Os 4 mandamentos e na outra 6. Os quatro da primeira tábua eram mais brilhosos que os 6 da outra. Mas o 4º mandamento do sábado brilhava mais que os outros, pois o sábado foi separado para ser guardado em honra do santo nome de Deus. O santo sábado tinha a aparência gloriosa. Um halo de glória o circundava. Então, somente aqui. Como eu falei para vocês, é crença da Igreja Adventista do Sétimo Dia que a passagem de Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, deve ser entendida literalmente como nós estamos aqui lendo, certo? Então, vamos lá. Vamos começar daqui. Será que o que nós acabamos de ler aqui em Apocalipse capítulo 11, verso 19,
deve ser entendido literalmente? Ora, primeiro eu quero que você saiba que o livro do Apocalipse ele é cheio de símbolos. Ele é rico em figuras de linguagem. Ok? Nem tudo, repito, que se lê no livro do Apocalipse é para ser entendido literalmente. Nem tudo. Professor, então isso quer dizer que não existe uma interpretação literal no livro do Apocalipse? Não, não estou dizendo isso. Não estou dizendo, eu estou lhe dizendo que nem tudo que nós lemos no livro do Apocalipse deve ser entendido literalmente, porque o livro mais rico em símbolos e em figuras de linguagem em toda a Bíblia Sagrada chama-se o Apocalipse de São João. Não existe um livro em toda a Bíblia Sagrada mais rico em símbolos e figuras do que o livro do Apocalipse. Feita esta observação, então eu convido vocês para nós agora darmos uma olhada aqui na Bíblia Sagrada. Vamos lá. Os adventistas do sétimo dia, de onde é que eles partem? De onde é que eles tiram a ideia de que o tabernáculo levantado por Moisés foi levantado como uma cópia, como uma reprodução de um tabernáculo celestial? Bom, eles tiram esta ideia bem daqui, ó. Vamos aqui ler. Êxodo 25 e versos 8 e 9. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Aí nós temos ainda o versículo 40, atenta, pois, que faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Aí nós temos ainda em Mateus, né? 26, 30 de Êxodo, que diz aqui, ó. Então levantarás o tabernáculo, conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Então, a partir daqui, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela diz que o tabernáculo de Moisés, ele foi levantado conforme um modelo de um outro tabernáculo, a saber, de um tabernáculo celestial. Certo? Aqui eu quero já fazer uma introdução para você. Ó, a partir da ótica do Novo Testamento, quando a gente vai ler estas palavras bem aqui que eu li, na ótica do Novo Testamento, o tabernáculo, sim, ele é o modelo de um tabernáculo celestial. Como professor, exatamente. A partir dos óculos do Novo Testamento, você pega os autores do Novo Testamento, por exemplo, você chega para Paulo. Paulo, é verdade que o tabernáculo erigido por Moisés, ele foi levantado como uma sombra, como um tipo, como um modelo de um tabernáculo celestial, de um templo celestial? Paulo vai dizer sim, sim, não pasmem, sim. Então vamos lá. Bem aqui em Hebreus 8, 5, ó, nós temos aqui, ó, vamos aqui, se eu encontro aqui, ó. Os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, ó, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então, o tabernáculo levantado por Moisés, ele foi levantado como um modelo, como um tipo, como uma sombra de um tabernáculo celestial. Veja bem, de um tabernáculo celestial. Agora, o que você precisa saber é que, à luz do Novo Testamento, este tabernáculo celestial ele não está literalmente no céu. Não. Quando você lê a Epístola aos Hebreus, ou o Tratado aos Hebreus, você vai ver que o tabernáculo erigido por Moisés, com todos os seus aparatos, com todos os seus sacrifícios, com todos os seus objetos de culto, ele apontava para um tabernáculo maior e mais perfeito. Que tabernáculo é esse? A igreja. Então, nós, os cristãos, nós somos o tabernáculo de Deus. Aquele tabernáculo ali, construído por Moisés, ele foi um tipo, uma representação de um tabernáculo celestial. E este tabernáculo celestial, quando você
vai estudar o tratado aos Hebreus, você vai ver que, vou chamar de Paulo, quando ele fala nas coisas celestiais, nas coisas que estão no céu, num tabernáculo melhor e mais perfeito, ele está falando da igreja, ok? Da igreja. Não é à toa que Paulo diz, vós sois o templo de Deus, do Deus vivente. Paulo diz várias vezes, nós somos o templo de Deus. Ok, queridos? Então, que fique isso bem explicado. Os adventistas, quando eles dizem que existe um tabernáculo, um templo celestial, com um santo e o santo dos santos, na verdade eles estão entendendo errado as coisas. O Novo Testamento ele jamais diz que no céu existe um templo com dois compartimentos, um santo e um santo dos santos. E também jamais o Novo Testamento vai dizer que existe no céu um santuário e que tem uma arca lá dentro e que tem os 10 mandamentos. Jamais. Isso é uma interpretação da Igreja Adventista do Sétimo Dia, seguindo a orientação de Ellen Goldwhite. E eu vou mostrar aqui para você. Mas vamos lá. Mas aqui para ficar melhor, para a gente fazer a exposição, de forma hipotética, lembre-se bem, a minha fala aqui é hipotética agora. Hipoteticamente falando, eu vou aceitar a ideia de que o tabernáculo feito por Moisés foi feito conforme o modelo de um tabernáculo celestial, ok? Vamos trabalhar nesta ideia para ficar melhor compreendido para você. É melhor para a gente refutar a ideia. Ok? Então vamos lá. Então eu quero só que você preste bem atenção. Entre os objetos construídos segundo o modelo mostrado a Moisés está, vamos lá, a arca de madeira de cetim, o propiciatório de ouro puro, a mesa de madeira de cetim, as cortinas do tabernáculo, as tábuas do tabernáculo, o véu do tabernáculo, o altar dos holocaustos, o pátio do tabernáculo, o azeite puro, as vestes sacerdotais, o urim e o tumim, a lâmina de ouro puro, que mais? O altar do incenso, a pia de cobre. Temos listados no capítulo 31 do Êxodo os objetos que foram feitos conforme o modelo mostrado a Moisés. Vou fazer questão de ler para vocês do 31, versos 6 a 11. 31, 6 a 11. E eis que eu tenho posto com ele a Auliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que te tenho ordenado. Então, a partir daqui, eu vou ler para você o que, conforme Moisés, foi feito, de acordo com o modelo mostrado a Moisés. Ok? Moisés ele levantou um tabernáculo e ele viu, Deus mostrou para ele. É como se Deus mostrasse a planta, e sim, Deus mostrou. Antes de Moisés erigir, Deus mostrou o tabernáculo para Moisés. É assim, Moisés, que tu vai fazer. Este aqui é o modelo, é assim que tu vai fazer. Então veja que os itens do tabernáculo eles são citados aqui. Então, atente bem para a minha pergunta. Os adventistas dizem que, assim como existem duas tábuas aqui na Terra, elas foram feitas conforme um modelo celestial. E aqui é onde eu quero bem a sua atenção. Se as tábuas de pedra encontram um modelo celestial, precisa ser encontrado aqui. Mas eu vou lhe mostrar aqui na leitura que nós não temos entre os objetos feitos, certo? Entre os objetos feitos por Auliabe, filho de Aizamaque, que era da tribo de Dan, entre os objetos feitos por ele, não encontramos as tábuas. E todos nós sabemos que as tábuas elas não foram feitas por homem. As tábuas foi o próprio Deus quem as lavrou, foi o próprio Deus quem escreveu nelas. Vamos lá. A saber, a tenda da congregação. Vamos lá aqui, para que façam tudo o que te tenho ordenado. A saber, a
tenda da congregação, vamos listando o que foi feito de acordo com o modelo. A tenda da congregação e a arca do testemunho, a arca. E o propiciatório que está sobre ela. E todos os móveis da tenda, e todos os móveis da tenda. E a mesa com seus utensílios, e o castiçal puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes do ministério, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdócio, e o azeite da unção, e o incenso aromático para o santuário. Farão conforme tudo que te tenho mandado. Pergunta. Aqui foi citado as 2 tábuas da lei? Não foi citada. As 2 tábuas da lei, elas não estão aqui. Por quê? Porque as 2 tábuas da lei, elas é uma produção do próprio Deus. É o que diz aqui, 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do pacto do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, meus queridos, o tabernáculo com seus objetos, eles foram feitos pelos homens, certo? Por Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. E esses objetos, eles foram fabricados, foram levantados, feitos de acordo com o modelo que Deus mostrou a Moisés. Mas entre as coisas que foi mostrado a Moisés, nós não encontramos uma ou as tábuas do Decálogo. Então, logo, quando Ellen Goldwhite, a profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, vai dizer que ela teve uma visão no céu e que lá Jesus levou ela até o Santo dos Santos, e no Santo dos Santos ela contemplou uma arca, e dentro da arca as 2 tábuas dos 10 mandamentos, aí ela já começa a distorcer a Bíblia Sagrada. Bom, na verdade, ela já começa a distorcer a partir do momento que ela disse que teve uma visão. Sabemos que ela não teve uma visão. Ora, sabemos que os escritos de Ellen White, eles são, na verdade, recheados de visões mentirosas. A verdade é essa, meu irmão. Aqui você fica logo sabendo de cara isso. Se você quiser, tipo assim, cancelar sua inscrição, não tem problema, mas eu tenho que te falar esta verdade. Todos os escritos de Ellen Goldwhite são escritos mentirosos. Ellen Goldwhite, ela diz que foi levada ao céu, que um anjo levou ela, que ela teve visões. Todas essas narrativas de Ellen Goldwhite são mentirosas. E por que eu sei? Porque a gente começa a confrontar com a Bíblia Sagrada. E quando confrontada com a Bíblia Sagrada, as coisas que ela diz, cai por terra. Por exemplo, ela diz que entrou no Santo dos Santos e lá viu a arca, e dentro da arca ela viu as tábuas dos 10 mandamentos. Onde é que está escrito em Apocalipse, pergunta 11:19, que dentro daquela arca havia as tábuas dos 10 mandamentos? Onde é que isso está escrito? Ok? Onde é que isso está escrito? Mas vamos aqui continuar. Vamos lá. O sacrifício, temos listados no capítulo 31 do Êxodo os objetos que foram feitos conforme o modelo mostrado a Moisés. Já li. Diz Moisés, farão tudo conforme o tenho mandado. Êxodo 31, versos 6, 11. Ora, as tábuas dos 10 mandamentos não estão entre os objetos feitos conforme o modelo. Vê Êxodo 25, verso 9, verso 40, Êxodo 26, 30. Mas se devemos colocar as tábuas da lei entre os objetos, por que não colocar o vaso de ouro com o maná e a vara de Arão? Vê Hebreus 9, 4. Bom, a bem da verdade, se você prestou atenção na leitura, Ellen Goldwhite, ela tentou ser coerente nisso. Ela disse que não só viu as tábuas, como também viu o vaso contendo o maná e a vara de Arão. A visão de Apocalipse 11:9 não diz que dentro da arca havia... a visão de Apocalipse 11:9 não diz que dentro da arca havia as tábuas da lei. Diz? Vamos ser sinceros. Diz? Não diz. Não diz. Mas você pode agora retrucar, professor, mas a arca terrestre havia as tábuas da lei, mas era na terrestre. E eu já lhe expliquei que, à luz do Novo Testamento,
Quando Paulo ou qualquer outro escritor do Novo Testamento for ler Êxodo 25, 9, que diz: faze conforme o modelo que te foi mostrado, para eles, para os autores do Novo Testamento, o tabernáculo de Moisés foi um tipo, uma sombra de um tabernáculo celestial. Mas o que é o tabernáculo celestial para os autores do Novo Testamento? É a igreja. Quem primeiro iniciou este tabernáculo celestial foi o próprio Cristo. Ele disse: derribai este templo, e em 3 dias eu o levantarei. E ele estava falando não do templo de Herodes, mas do templo do seu corpo. Então, a primeira peça, a primeira construção, a primeira peça, o primeiro objeto, a pedra angular, o fundamento do templo celestial é Cristo. Ele é a pedra angular. Ele é a primeira peça deste templo celestial. Todos aqueles que estão em Cristo, eles fazem parte do templo celestial. Você quer uma prova aqui? Vamos aqui em Apocalipse capítulo 2. Vamos ver o que diz bem aqui. Ó. Apocalipse capítulo... Vou ver bem aqui. Olha. Vou lhe mostrar como existe. Ó. Por exemplo, ó. Bem aqui Apocalipse 2,17. Olha o que diz. Ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Você pensa que aqui Cristo está falando de um maná literal que existe no céu? Não. Este maná escondido aqui, por que ele diz escondido? Porque lembra do maná que caiu no deserto, onde Moisés mandou colher um gomer, colocar num vaso e colocar onde? No Santo dos Santos. De acordo com o autor da Carta aos Hebreus, em 9,4, este maná ele foi guardado, ou seja, escondido dentro da arca. Por isso é que o autor aqui diz, ó, ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Então prestai bem atenção. Se existe uma arca literal no céu, contendo as tábuas dos 10 mandamentos, então também existe um maná literal no céu dentro da arca. Agora prestai bem atenção. Se o maná escondido aqui não é literal, e não é literal, aqui é uma simbologia, uma figura de linguagem, professor, e o que o maná representa? A vida eterna. Logo, se o maná não é literal, mas ele está dentro da arca, mas ele não é literal, a arca também não é literal. Ok? A arca também não é literal. Outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, ó. Vamos ver aqui. Árvore. Ó, por exemplo, nós temos aqui uma menção à árvore da vida. Ó, Apocalipse capítulo 2, verso 7. Ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A árvore da vida aqui é literal. A árvore da vida aqui é usada como uma figura de linguagem, como um símbolo de vida eterna. Outra coisa que eu quero mostrar bem aqui para você. Estou procurando aqui. Ó. Ao que vencer, farei coluna no templo de meu Deus. Deixa eu ver se eu encontro bem aqui. Vamos aqui. Eis que é o que vencer. Pronto. Apocalipse 3,12. Ao que vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. Ó, ao que vencer, eu farei coluna onde? No templo de meu Deus. Quem é que será feito coluna no templo de Deus? Os santos. Nós. Agora eu lhe pergunto. Trata-se aqui de uma coluna literal? Não. Se a coluna não é literal, o templo também não é literal. Nós temos aqui um templo místico, um templo humano formado por pessoas. Daí é que aqui Cristo diz, ó, ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Então, este templo de Deus, ou este santuário de Deus, ele é um templo humano, ele é um templo humano, ele é, na verdade, a igreja, ele é formado pelos remidos. Então, daí você percebe que o templo não é literal, o maná escondido não é literal, logo a arca também da aliança, que nós estamos vendo em Apocalipse 11:9, não é literal. E aí você pergunta, mas o que representa aquela visão? É simples. Quando Cristo morreu, meus queridos,
quando ele disse, Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, quando ele morreu, diz Mateus que o véu do templo, que separava o santo dos santos, do santo lugar, foi rasgado de alto a baixo. Você sabe o que isso significa? O caminho para Deus estava agora aberto. O sacerdócio levítico, a partir daquele momento em que Cristo morreu, foi cancelado. Os homens não precisam mais recorrer ao sumo sacerdote ou sacerdócio levítico. Não. Nós temos um grande sumo sacerdote na casa de Deus. O sumo sacerdote é Cristo. Quem é a casa de Deus? É o céu? Não, a casa de Deus é a igreja. Só você ler o Tratado dos Hebreus. Nós temos um grande sumo sacerdote constituído por Deus na casa de Deus. A casa de Deus ali não é um templo celestial, conforme dizem os adventistas do sétimo dia. A casa de Deus, referida pelo autor dos Hebreus, é a própria igreja. É a própria igreja. Está bem aqui, ó. Vamos ver se eu encontro aqui, para vocês aqui. É muita coisa e às vezes a mente falha. Mas veja aqui. Hebreus capítulo 3, deixa eu ver se é isso mesmo, ó. Ó, mas Cristo, Hebreus 3,6, mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até ao fim. Está bem aqui, meu irmão. Bem aqui ele está comparando o que foi, porque que o autor disse aqui, ó, vamos ler no versículo 5. Ó, e na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, que está falando do tabernáculo, ó, como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Então, queridos, quando o Novo Testamento fala num templo celestial, na Epístola aos Hebreus ele está falando da igreja. Cristo, ele agora intercede perante Deus. Isto é verdade. No céu, sim. Mas ele é ministro do verdadeiro tabernáculo, feito não por mãos, mas por Deus. Ele é ministro do verdadeiro tabernáculo. E que tabernáculo é este que o autor dos Hebreus fala? Somos nós, a igreja. Cristo é ministro do verdadeiro tabernáculo, que é a igreja. Ok, queridos? Então, esta interpretação da igreja adventista, dizer que existe uma arca literal no céu, ela não funciona. Aqui o que nós temos é uma visão onde apresenta-se sim uma arca, que lembra a arca do Antigo Testamento, sim. Mas qual é a mensagem a ser transmitida? Ora, sabemos que no Antigo Testamento a arca ela ficava no Santo dos Santos, logo ninguém via a arca, mas apenas o sumo sacerdote. Uma vez no ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e ali ele via a arca para ministrar perante ela. A arca ela representa o quê? A presença de Deus. Vamos lá. Como eu já falei para vocês, quando Cristo morreu, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Isso significa o quê? Que o caminho para Deus ficou agora acessível a todos. Os homens não precisam mais ir até aos sacerdotes levíticos. Não. Cristo, ele simplesmente acabou com o sacerdócio levítico na sua morte. A lei, ela foi desfeita na morte de Cristo. A lei com todo o seu aparato. A lei com todo o seu culto judaico. A lei, toda a lei, ela foi desmontada, ela foi desfeita, ela foi cancelada na morte de Cristo. Por isso é que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Então o caminho para Deus agora não é o sacerdócio levítico. O caminho para Deus não é a lei. O caminho para Deus é Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Cristo, ele é o nosso precursor. Ele foi o primeiro a entrar na presença de Deus, abrindo o caminho para nós. De agora em diante, qualquer um tem acesso à presença de Deus. Então a visão de João, no Apocalipse capítulo 11, versículo 19, que diz, e vi no céu o templo de Deus.
e abriu-se o templo de Deus, ou o santuário de Deus, e lá eu vi a arca da aliança. A arca representa a presença de Deus. Quando ele diz, abriu-se no céu o santuário de Deus e vi a arca, ele estava dizendo para nós que o caminho para Deus está aberto. O caminho para Deus está aberto. É isso que o autor está transmitindo para nós, que em Cristo Jesus, o caminho que leva a Deus, ele está agora descortinado. Todos os homens, eles podem chegar na presença de Deus. Ó. Apocalipse 11:19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E a arca da aliança foi vista no seu templo. Ou seja, no Antigo Testamento, a arca da aliança era inacessível aos homens. A arca da aliança, ela representa o quê? A presença de Deus. Então, o que nós temos? No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, a presença de Deus era inacessível aos homens. Apenas o sumo sacerdote, uma vez no ano, que representa a obra de Cristo no Calvário, que foi feita uma só vez, então apenas o sumo sacerdote, ele entrava na presença de Deus. Mas na nova aliança, todos os crentes, eles são sacerdotes. Todos os crentes, eles são ministros do verdadeiro santuário. Todos os crentes, eles oferecem sacrifício direto a Deus. Eles não precisam mais de um mediador. O único mediador que nós temos chama-se Jesus Cristo. Porque diz Paulo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Os crentes, a igreja, os cristãos, eles contam apenas com um sumo sacerdote. Todos os crentes, eles são sacerdotes. Mas na nova aliança existe apenas um sumo sacerdote, que é Cristo. Ele é o sumo pastor, ele é o sumo sacerdote. Então, em Cristo, nós somos ministros do novo tabernáculo. Em Cristo, cada um de nós atuamos como sacerdotes, porque de fato nós somos sacerdotes. Em Cristo, nós mesmos oferecemos os nossos sacrifícios. Em Cristo Jesus, nós temos os nossos próprios altares. Nós oferecemos os nossos próprios incensos. Ok? Tudo isso é no âmbito espiritual, irmãos. Este é o sentido da mensagem de João ali em Apocalipse 11:19, quando ele diz que viu no Santo dos Santos a arca. Ou seja, no Novo Testamento, em Jesus Cristo, o caminho para Deus está descortinado. Todos os crentes, vejam, todos os crentes na nova aliança, eles têm acesso à presença de Deus em Cristo Jesus. O que não era uma realidade no Antigo Pacto, no Antigo Testamento. Por isso era necessário muitos sacerdotes. E quando morria um sacerdote, outro era levantado. E apenas o sumo sacerdote, como eu falei, ele tinha acesso à arca. Mas essa realidade mudou com Cristo. Então, o que o autor do Apocalipse está dizendo em Apocalipse 11:19 é que o caminho para Deus está descortinado, está desobstruído, está descoberto. Ok, meu irmão? Enquanto que no Antigo Testamento apenas o sumo sacerdote via a arca, no Novo Pacto todos nós temos acesso à arca. Todos nós vemos a arca. E a arca é quem? Deus, é a presença de Deus. Todos nós, com rostos descobertos, contemplamos a glória do Senhor, como que por um espelho. Não existe nenhum véu entre nós e Deus. Este véu ele foi rasgado na morte de Cristo. O santuário celestial que tanto Paulo fala em Hebreus é a igreja. Ok? Se você gostou deste vídeo, desta explicação, ok? Eu gostaria que você desse um like, tá bom, meu querido? Eu gostaria que você desse um like. Outra coisa, antes que eu esqueça. Os adventistas dizem que as tábuas da lei elas foram feitas conforme um modelo de tábuas celestiais. Vamos lá. Isso não é verdade. As tábuas celestiais, vamos ler, vamos falar aqui em tábuas celestiais. O que são as tábuas celestiais? As tábuas celestiais são as tábuas do nosso coração. As tábuas da lei é um modelo ou sombra das tábuas do coração. É só você ver 2 Coríntios 3:3. Eu vou ler aqui para você. 2 Coríntios 3,
3. O que Paulo diz aqui, ó. Vamos lá. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Então, as tábuas de pedra ali, sim, elas foram feitas conforme modelo. Modelo de quê? De verdadeiras tábuas, a saber, as tábuas do nosso coração. A lei que foi escrita no Antigo Testamento foi escrita em tábuas de pedra, mas a lei de Cristo ela é escrita nas tábuas do nosso coração, na nossa mente, no nosso intelecto, ok? A lei de Deus não está dentro de uma arca no céu, mas dentro de nós. Veja Jeremias capítulo 31, verso 33, Jeremias 32, 40, vê Hebreus 8, versículo 10 e 10, 16, e vê Romanos 2, 15. Em todas estas passagens você vai encontrar a lei de Deus escrita em nossos corações, nas tábuas do nosso coração. Então, aquelas tábuas, as 2 tábuas que Moisés colocou dentro da arca, contendo os 10 mandamentos, aquelas 2 tábuas ali, elas são uma reprodução das verdadeiras tábuas onde a lei de Deus está escrita, a saber, no nosso íntimo, no nosso coração. Então, quando nós procurarmos tábuas celestiais, não pense em encontrar tábuas no céu, não. As tábuas onde a lei de Deus, a verdadeira lei, a lei eterna, está escrita, tais tábuas estão dentro de nós. Ok? A lei de Deus ela está escrita dentro de nós, nas tábuas do nosso coração. Ok? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.